Muito bem, Atos 16, a gente vai ler um trecho um pouquinho maior hoje, mas é importante para a gente ter o contexto completo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho de salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, e ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo em seguida, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, pelo privilégio de Te adorar, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse ambiente, pela Tua presença aqui. Nesse momento, nós abrimos nosso coração ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra nosso coração para receber a Tua palavra. Ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Que seja o Senhor falando conosco, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza à obediência de Cristo e que possamos estar atentos à Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o que nós acabamos de ver nesse texto traduz uma verdade muito importante para nós como cristãos e que é o tema da nossa mensagem de hoje, é que há poder na adoração. E nós vamos falar um pouco hoje sobre o poder da adoração. Para que nós entendamos o poder da adoração e como ele se manifesta nas nossas vidas, nós precisamos entender algumas verdades fundamentais sobre a adoração e sobre a nossa vida em Cristo que a gente consegue encontrar aqui nesse texto. Então a gente vai caminhar um pouquinho junto ao longo desse texto. Mas para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho atrás no contexto. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E eu acho fantástico como o Senhor nos moveu para que a nossa ministração dessa noite fosse a respeito desse texto, num texto relacionado a uma viagem missionária, a 2 missionários, Paulo e Silas, num domingo em que é o nosso culto missionário, em que nós falamos nosso culto de missões. Porque deixa eu te contar uma coisa,
o evangelho, o anúncio do evangelho, o evangelho ele começa missionário. O evangelho ele começa em missões quando Deus dá uma missão para o seu único filho, enviando a ele para que morresse na cruz por mim e por você, para tomar o nosso lugar naquela cruz e para nos anunciar o caminho de salvação através dele, para nos reconciliar com Deus. O evangelho começa missionário. Então Jesus envia os seus apóstolos para anunciarem a respeito do evangelho. E então quando a igreja começa a se ficar muito confortável em Jerusalém, porque as pessoas davam um bom testemunho deles, porque a igreja era bem recebida e aceita em Jerusalém, se levanta a perseguição e Deus permite essa perseguição para que a igreja se espalhasse então pela Judéia e então Samaria e até os confins da terra, porque nós não fomos chamados para encontrar a nossa zona de conforto, quentinho num banco sentado, confortável e dizer, pronto, estou aqui, cheguei, é aqui que eu vou ficar, mas nós fomos chamados para ser missionários do evangelho aonde quer que nós estejamos. Missionário, talvez você não vá para a Europa, talvez você não vá para o Senegal, Espanha, talvez você não está indo para Luxemburgo, talvez não para a República Dominicana ou para o Haiti, mas você é um missionário, você é uma missionária aonde você está, no teu trabalho, na tua família, na escola, nos estudos, faculdade, aonde você for, você representa o reino de Deus lá. E você foi colocado por Deus estrategicamente aonde você está, para que a glória dele seja manifesta através da sua vida. Todos nós somos missionários. E a forma como Paulo chega nesse contexto, para a gente entender um pouquinho, Paulo estava em Filipos, a cidade onde havia a igreja para a qual ele escreveu a carta aos Filipenses. E ele chega lá de maneira meio curiosa. A Bíblia nos diz que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele estava indo e ele desejava chegar à Ásia, ele desejava provavelmente ir para Éfeso. Só que a Bíblia diz claramente o seguinte, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E aqui o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse até Éfeso. E ele queria, mas Paulo entendeu que ele foi chamado não para fazer a vontade dele, não para ir aonde ele queria ir, não para ficar aonde ele queria ficar, não para fazer missões onde ele achava que deveria, perto ou longe dos seus familiares ou dos seus entes queridos, mas ele foi chamado por Deus para fazer aquilo que era a vontade de Deus, para ir aonde Deus queria que ele fosse, para anunciar o evangelho aonde Deus queria que ele anunciasse. Então Deus não o deixa ir para onde ele queria, mas ele tem um sonho. E vê um homem da Macedônia, da região da Macedônia, onde ficava Filipos, e diz o seguinte, olha, vem para cá, ajuda a gente. E ele obedece à visão que Deus o deu, e ele vai até lá, e durante esse período ele chega em Filipos. Estando lá, ele vai encontrar a comunidade. A cidade de Filipos era uma colônia romana, ou seja, era uma cidade com status mais elevado, eles não pagavam os mesmos impostos, ou os impostos que as demais cidades pagavam, e eles tinham muito apreço pela lei de Roma, era uma cidade modelo. E não havia uma sinagoga de judeus lá, provavelmente porque não havia um número grande de judeus ou de convertidos ao judaísmo, porque o costume é que precisariam haver pelo menos 10 homens judeus para que uma sinagoga fosse estabelecida na cidade. Então, provavelmente não havia esse número, talvez o número de convertidos ao judaísmo e depois cristãos era maior, composto na sua maioria por mulheres, e esse grupo se reunia fora da cidade, às margens de um rio, para orar. E Paulo e Silas chegam, vão até esse local de oração e conhecem então ali a comunidade que estava reunida, anunciam o evangelho. A Bíblia diz que o Senhor abre o coração de Lídia, uma rica comerciante da região, para o evangelho, e ela recebe o evangelho e hospeda os missionários na sua casa. Aí chegamos no ponto em que nós começamos a ler. Paulo, então, ele está indo num determinado dia para o lugar de oração. Juntamente, eles estão indo lá. Então, começou o TDV em Filipos. O grupo pequeno, a reunião de grupo pequeno em Filipos, começou à margem de um rio, do lado de fora da cidade. Assim que eles começaram. E chegaram lá. Conforme eles estão a caminho do lugar de oração, uma moça, e o texto grego vai dar a ideia de que era uma menina jovem, uma moça muito jovem, que começa a segui-los, e essa menina estava possessa por um espírito adivinhador. Ela tinha uma condição dupla de escravidão. Ela tinha senhores, ela estava escrava fisicamente, mas ela também estava escrava espiritualmente. Ela estava possessa por um espírito que fazia adivinhações, que dizia poder prever o futuro. Ela perseguia, ela ia atrás de Paulo e Silas, só que o curioso é o seguinte, ela não ia contestando, ela não ia rejeitando ou combatendo o que eles estavam dizendo. Pelo contrário,
aquele espírito ia dizendo: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando um caminho de salvação, então escutem esses homens, ouçam eles. Estranho, né? Não sei se você já se perguntou, quando eu li esse texto, uma das primeiras vezes, eu falei: ué, mas por que, né, que começou a querer ajudando? Dependendo ali da pessoa, eu olhar e falar: oh, glória a Deus, até o diabo está querendo ajudar aqui, hoje o evangelismo aqui vai ser bom. E vai, e ele perseguindo. E Paulo lá, e você já deve ter percebido, estudando as escrituras, que Paulo não era um cara muito paciente. É ou não é? Uma definição de Paulo é que ele não tinha um pavio muito longo. Tanto que se você voltar umas páginas, você vai ver que Paulo e Silas estavam nessa viagem porque Paulo tinha acabado de se desentender com Barnabé. Eles tinham acabado ali, brigaram feio, e aí cada um foi para um lado. Paulo não era um cara muito paciente, mas ele aguentou firme. Talvez sabendo que uma vez que ele libertasse a vida daquela moça, ia ter um problema ali na cidade, e talvez isso dificultaria a consolidação daquele grupo que foi iniciado, daquela comunidade cristã que estava começando. Então ele aguenta alguns dias, mas chega uma hora que Paulo não se aguenta mais, ele fala: chega! Ele vira e ele diz o seguinte: olha, em nome de Jesus, sai dela, vai embora, puxa o carro, tchau. Vocês viram que, até um parênteses, né? Vocês viram que não tem entrevista com o diabo, não pergunta o nome, não pergunta o que quer fazer com a vida dela, não pergunta como é que entrou na vida dela, não tem entrevista, porque a gente gasta tempo com aquilo que a palavra de Deus gasta tempo. Eu não tenho que ficar sabendo o nome de demônio, eu tenho que saber o nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome, que tem um nome sobre todo nome, que é o nome dele, a autoridade sobre a vida do crente, que eu chego e falo: em nome de Jesus, sai, e sai. E é assim. A autoridade está no nome de Jesus, não era Paulo, era o nome de Jesus, não era um ritual de exorcismo, era o nome de Jesus. E ele então liberta aquela moça. Mas talvez se você, como eu, se pergunta: mas por que aquele demônio estava então ajudando? E por que Paulo não quis a ajuda dele? Se você olhar para os evangelhos, primeira coisa, você vai perceber que Jesus também nunca aceitou que o demônio chegasse e ficasse fazendo muitas declarações a respeito dele. Ele sempre ordenava que eles se calassem e saíssem. Mas o que acontece aqui, a gente precisa entrar um pouquinho no contexto ali, no significado da posição daquela mulher naquela cidade, para a gente entender o problema. A primeira coisa é que o termo grego para esse espírito adivinhador era um espírito piton, ou seja, associado a uma serpente mitológica grega, greco-romana, que teria sido derrotada por Apolo, e que então seria o espírito dessa serpente relacionado a Apolo, que dava àquela moça condições de adivinhar e de prever o futuro, ou seja, existia uma carga de religiosidade greco-romana no papel de adivinhação daquela moça. O que acontece? Conforme aquela moça falava e dizia: olha, esses estão anunciando o caminho de salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Para um adepto da religião greco-romana, o Deus Altíssimo era Zeus. E Zeus tinha o costume de ter filhos, na mitologia grega, com mulheres humanas, e ter filhos semideuses, que eram heróis, que faziam grandes feitos. Então o que aquele espírito estava tentando fazer? Deixa eu pegar uma carona aqui, deixa eu criar uma associação entre a mensagem do evangelho que está sendo pregada e a religião aqui greco-romana, e esse engano que eu estou conduzindo aqui, para que as pessoas então comecem na cabeça do povo de Filipos, Jesus seja simplesmente mais um filho que Zeus teve com alguma mulher, e que Jesus não seja mais o Filho de Deus e o caminho exclusivo para a salvação. A ideia era misturar a fé do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho, com conceitos pagãos. Então, por isso, era vantajoso para aquele espírito maligno chegar e concordar, porque ele poderia inserir. E, gente, a estratégia do diabo muitas vezes é essa. Ele não vai chegar na tua vida negando a Cristo, mas ele vai chegar adicionando algumas coisas. Ele vai falar: Cristo é bom demais, mas você precisa desse negócio aqui. Cristo é fantástico, mas você precisa dar uma olhada no teu horóscopo. Cristo é fantástico, mas você precisa fazer teu mapa astral. Cristo é fantástico, mas dá para você falar com o teu antepassado ali que faleceu. Olha, Cristo é fantástico, mas faz essa simpatia aqui. Cristo é fantástico, mas bota um galinho de arruda lá que está precisando fazer um descarrego aí. Cristo é fantástico, mas tem tantas outras coisas. Porque a estratégia maligna é a seguinte: primeiro, ele adiciona outras coisas, para que Cristo não seja mais o único. E acrescenta algumas coisinhas ali, inofensivas ali, parecem inofensivas. Para que Cristo não seja mais o único. Uma vez que Cristo não é mais o único, ele não para por ali. Ele começa a te fazer focar mais nessas outras coisas do que em Cristo. Para que Cristo não seja mais só
o mais importante entre outros, mas que ele seja simplesmente mais um, entre outras coisas, que fazem parte da nossa religiosidade. Até que então, depois que Jesus já não é mais o único e nem o mais importante, ele vai trabalhando para que nós esqueçamos de Cristo na nossa vida diária, até o ponto em que ele é o menos importante e depois ele é esquecido por nós. A ideia do diabo era essa, era infiltrar, era distorcer a fé cristã desde o seu início, criando uma associação com valores e conceitos pagãos, de tal forma que fosse distorcida a fé que estava começando ali. A segunda coisa é que ao fazer isso, se você percebe, se a gente olhar um pouquinho para o grego, aquele espírito ele não tem a ideia de um artigo definido, o caminho de salvação, mas a ideia mais apropriada seria um caminho de salvação. Ele estava relativizando a mensagem do Evangelho. Olha, eles servem ao Deus Altíssimo e eles ensinam um caminho, e isso nega a verdade do Evangelho, de que o caminho de salvação é Cristo. Cristo, ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, é específico, não era relativo. E por fim, se aquele espírito mantivesse essa afinidade, aquela moça possuída por aquele espírito podia se infiltrar no meio da comunidade cristã que tinha acabado de começar, uma vez que Paulo e Silas se afastassem e fossem continuar sua viagem missionária e distorcer tudo aquilo que havia sido ensinado. Isso é importante para que nós saibamos, e aí Paulo olha para aquilo e fala, isso não pode acontecer, porque uma coisa que eu e você precisamos entender é que para que nós possamos viver uma vida de adoração e experimentar o poder que a adoração derrama sobre as nossas vidas, é que a qualidade da minha adoração depende da qualidade do meu conhecimento de Deus. Então, se eu permito que conceitos, crenças, valores, práticas que são contrários à palavra de Deus, que não fazem parte da palavra de Deus, comecem a entrar na minha vida e na minha fé e na minha forma de crer em Deus, e aqui eu não estou falando de conhecimento especificamente, estou falando de revelação de Deus, tá? Na minha forma de crer e conhecer a Deus, eu começo a tirar a Cristo do centro, e eu paro de adorar a Deus por quem Ele é, conforme a palavra de Deus descreve, e eu começo a adorar a ideia de Deus que eu criei, que permite coisas que Deus não permitiu, que se posiciona de formas que Deus não se posiciona, mas é a ideia que eu criei, com uma série de conceitos misturados, e eu tiro o meu foco de Cristo, e eu começo a adorar a imagem de Deus que eu criei. Não existe poder nessa adoração. Por isso que é muito importante nós termos cuidado com a clareza que nós temos e conhecemos e mergulharmos em conhecer mais a palavra de Deus e mergulharmos em conhecer mais ao Senhor. Cuidado com quem você ouve, cuidado com os conteúdos que você consome. Tem muita gente falando de Deus, falando do Evangelho, que não tem compromisso com a palavra de Deus nem com Jesus, mas inventa umas coisas da cabeça e sai falando. A internet deu voz, as redes sociais deu voz para um monte de gente que não precisava ser ouvida. E às vezes a gente ouve quem a gente não deveria ouvir, e a gente aceita ideias que a gente não deveria aceitar, que não são bíblicas e muito menos saudáveis para nós e para a nossa fé em Cristo. Então, se você quer experimentar o poder de Deus na adoração, e se você quer ter uma vida excelente de adoração a Deus, mergulhe no conhecimento e na revelação do Senhor na sua palavra. Mergulhe no conhecimento de Cristo, conheça mais a Deus, tenha mais tempo com Ele, mais experiências com Ele, e a sua adoração vai ser excelente. A qualidade da tua adoração depende da qualidade do teu conhecimento de Deus. Paulo, ao expulsar aquele espírito, você precisa entender que aquele espírito estava querendo causar problemas ali já, de toda e qualquer forma. Aquele espírito tinha toda a cidade de Filipos para operar sua enganação ali, e manter as pessoas iludidas com aquilo que ele fazia. Só que quando o evangelho chega, vidas começam a ser alcançadas, transformadas. O diabo fala, não, agora peraí que eu tenho que fazer alguma coisa, vou botar uma resistência. E talvez você já tenha experimentado isso na tua vida, alguma área que você disse, olha, eu vou botar isso em ordem. Eu vou colocar minha vida em ordem, eu vou corrigir isso, eu entendi que é pecado, eu entendi que isso não agrada a Deus, vou mudar agora. E aí o que aconteceu quando você fez isso? Ficou mais fácil? Geralmente não, pode acontecer, a graça de Deus, mas geralmente você começa a enfrentar lutas exatamente naquela área que você decidiu se posicionar e honrar a Deus com aquilo. Porque o diabo, quando ele vê que ele está perdendo terreno, ele começa a botar resistência. E ele vai resistir até as últimas consequências. Mas não há poder nas mãos do diabo que possa resistir à liberdade que há em Cristo e à transformação que há em Cristo sobre a tua vida.
E é interessante que é o seguinte, não é só o diabo que resiste não, tá, gente? Tem muita gente que se beneficia da escravidão espiritual dos outros, como era no caso da vida dessa menina. Basta ver no Brasil o que tem acontecido, o que aconteceu com a história do jogo do tigrinho, lembra? Tinha gente tirando a própria vida, porque perdeu tudo naquilo. E muita gente ganhando muito dinheiro para promover aquele negócio. Tem gente que se beneficia também da escravidão espiritual dos outros e se ressente quando a libertação em Cristo começa a acontecer. Mas Paulo então vai e, atendendo à vontade de Deus, ele vai e liberta aquela moça, ele trouxe liberdade sobre ela. E semana passada, o Vini comentava um pouco a respeito de como é difícil às vezes para a gente enfrentar situações dolorosas, mesmo quando a gente está fazendo tudo certo. E nesse caso, Paulo e Silas não só foram punidos enquanto faziam as coisas certas, eles foram punidos porque eles fizeram a coisa certa. Eles libertaram aquela moça, eles trouxeram liberdade sobre a vida dela. E o que aconteceu? Os donos daquela moça foram lá, inventaram uma história mentirosa, no meio de um processo ilegal, fraudulento, fizeram com que eles fossem açoitados e presos. Paulo e Silas, então, punidos por fazer algo bom, por fazer a coisa certa, por libertar a vida daquela moça. E aí a gente começa a olhar um pouquinho a reação deles. Paulo e Silas podiam naquele momento, e para a gente entender um pouquinho, eles foram colocados no cárcere interior, ou seja, a parte mais insalubre, mais desconfortável, sem ventilação, fedida, escura da prisão, e ainda com os pés presos no tronco, uma estrutura de tortura, os pés eram presos de uma posição que as pernas ficassem abertas para que aquilo houvesse desconforto, eles não tinham posição nem para dormir, e com as costas feridas, ou seja, doloroso de tudo quanto é jeito. E à meia-noite, eles cantavam louvores e oravam. Eles adoravam a Deus e oravam. E às vezes a gente olha para isso e fala o seguinte, nossa, esse povo era muito crente, né? Não chegava, mas também era Paulo, era Silas. Eu sempre dou esse disclaimer, gente, essa ressalva. É o mesmo barro que a gente, são feitos do mesmo material que eu e você. O vaso é de barro, o que é excelente é o tesouro que é depositado. A questão é a seguinte, quanto nós temos mergulhado na presença de Deus para que Cristo nos transforme. Para que em momentos como esse, eu e você, estejamos dispostos a adorar a Deus, a despeito das circunstâncias. Porque quando nós adoramos, a primeira coisa que acontece é que a adoração, ela mantém o meu foco. Ao adorar a Deus naquela situação, Paulo e Silas, eles estavam dizendo o seguinte, olha, adorar a Deus para mim não depende se as coisas estão indo como eu quero ou não, se eu estou aonde eu gostaria ou não, se as coisas estão indo bem ou não. A gente não faz uma conta com Deus, ó Deus, eu fiz isso aqui de bom, o Senhor tem que me dar alguma coisa em troca. A gente não faz uma troca com Deus, mas a gente diz, Senhor, eu te adoro por quem o Senhor é, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Se eu for para o meio da fornalha, o Senhor continua sendo Deus. Se eu for para um lugar de conforto, o Senhor continua sendo Deus, onde quer que seja, porque é sobre o Senhor e não sobre mim. E às vezes a gente vive como se fosse sobre a gente. Eu adoro enquanto está tudo bem. E aí quando as coisas ficam desconfortáveis, adorar em meio às dores é dizer, Senhor, não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo todo-poderoso, digno de toda a minha adoração, mesmo quando o Senhor não faz aquilo que eu quero. Porque não é Deus que nos serve, nós é que servimos a Cristo. A vida é dele, nós pertencemos a Ele. E ao adorar em momentos como esse, nós estamos mantendo o nosso foco fixo. Por isso que nesse momento também, às vezes você está passando por um momento de lutas, de dores, até mesmo de opressão, de luta espiritual, a gente às vezes recomenda, cara, bota um louvor ou algo assim. Não é porque a música tem um efeito místico, um mantra místico, mas é porque ela vai puxar teu foco. Se você pega uma boa música com uma boa letra de adoração, que ressalta as características de Deus, o caráter de Deus, quem Deus é, isso vai lembrar o teu coração de quem Ele é e vai botar o teu foco em Cristo e vai manter os teus olhos fixos em Cristo. A adoração nesse momento é relembrar o caráter de Deus, quem Ele é e que Ele é digno da minha adoração. E que Ele é fiel e que Ele não me desamparou e que Ele está ali comigo e que eu posso confiar que a vontade dEle é melhor que a minha. E uma vez que a adoração mantém o meu foco em Cristo, o que a adoração vai fazer é que um coração que adora a Deus sinceramente manifesta a glória de Deus. A adoração manifesta a glória de Deus. Um dos termos hebraicos quando a gente fala da glória é o kavod, que significa esplendor, majestade, mas também peso. Parece estranho, né, falar de peso.
A adoração manifesta de maneira perceptível a intensidade do esplendor da presença de Deus. Por isso, em momentos como esse de adoração, como nós tivemos, ou como nós temos tantas vezes, aos domingos, nos TDVs, nós sentimos que o ambiente muda, que a presença de Deus é derramada, nós sentimos o peso da glória de Deus sobre nós, e às vezes se manifesta que você se emociona, ou sente algo diferente, mas a presença de Deus se torna perceptível, você fala, cara, tá diferente esse negócio aqui, peraí que Deus está aqui. A presença de Deus é manifesta quando nós o adoramos com todo o coração, porque Ele vem ao encontro daqueles que o buscam. E uma vez que a adoração manifesta a glória de Deus, a presença de Deus muda o ambiente. Então a adoração, ela muda o ambiente onde eu estou, porque ela manifesta a glória de Deus. Eu e você não podemos ser definidos pelo ambiente em que nós estamos. A gente falava no nosso TDV dos jovens adultos, de Young Adults, que a respeito de José, de como, seja na prisão, na casa de Potifar, ou como governador do Egito, a posição e o lugar não mudou quem José era. Ele continuava o mesmo temente a Deus em todos esses momentos. Você não pode ser definido pelo ambiente que você está. Estou na igreja, sou crente, estou no meio dos amigos da faculdade, aí já não é mais tanto assim. Estou em tal lugar, minha postura é uma, meu vocabulário é outro. Não é o ambiente que nos define, mas é a presença de Deus em nós, através de uma vida de adoração, que manifesta a glória de Deus, que muda o ambiente onde nós estamos. É a presença de Deus que define o ambiente. Você não foi chamado para ser definido pelo teu contexto, você foi chamado para definir o teu contexto com a presença de Deus na tua vida. E sempre que nós adoramos ao Senhor, a despeito das circunstâncias, com o coração sincero, voltado para Ele, a presença dele se manifesta. E as cadeias que nos prendem são despedaçadas. E Deus chega, e como nós vimos, eles estavam orando à meia-noite, adorando ao Senhor, e então sobreveio tamanho terremoto que abalou os alicerces daquela prisão. E para eu e você entendermos que aquilo foi um ato sobrenatural de Deus, e não só uma coincidência, um terremoto dessa magnitude seria suficiente para desabar o teto da prisão, para soterrá-los naquele lugar, mas não necessariamente para soltar as correntes. E as correntes se soltam porque houve ali uma manifestação do poder de Deus. Porque quando nós adoramos a Deus a despeito das circunstâncias, e a presença dele é manifesta, as cadeias que tentam nos prender, as correntes que tentam nos prender, são soltas, se soltam, são despedaçadas, e as portas sim são abertas. Mas talvez eu e você estejamos pensando, legal, então eu vou começar a cantar só que está tudo certo, e aí o poder se manifesta. Deixa eu te contar uma coisa, a adoração deles não começou quando eles cantavam a música. É até bom, você vê a sabedoria da palavra, é a palavra de Deus, não é Deus. Não fica registrado aqui qual era o hino que eles estavam cantando, quais eram as palavras que eles estavam cantando, senão ia virar o mantra gospel de quebrar corrente. Então, canta esse aqui 3 vezes que vai quebrar toda a corrente. Esse hino é fogo, esse aqui vai quebrar tudo. E não fica registrado por quê? Porque a adoração de Paulo e Silas começa na sua obediência. E esse é o ponto que a gente precisa entender, a adoração começa na obediência. Não foi quando eles começaram a cantar somente. O cantar e o orar era um reflexo do que já acontecia dentro do coração deles. Era reflexo do grito da alma deles. Mas começou na obediência das grandes coisas, como a gente falou e como o Vini ministrava para nós no culto dos jovens outro dia. Começou com as grandes coisas, como atender um chamado missionário, como entregar sua vida a Cristo, como deixar tudo, deixar família, deixar amigos, deixar sua zona de conforto, ir para outro lugar, para então anunciar o Evangelho. Mas a obediência deles também estava nas pequenas coisas, no dia a dia, e não se contentar com aceitar ofertas do diabo, como aquela moça que concordava com eles e que talvez a reputação dela na cidade ajudaria eles a terem acesso a lugares para falar do Evangelho e estabelecer uma igreja ali. Mas eles não fazem concessões, eles não negociam com a palavra de Deus, e eles eram fiéis a Deus e obedientes a Deus em todos os momentos. Sabe por quê? A adoração sem obediência é falsidade. Entenda isso, a adoração sem obediência é falsidade. E nós vamos olhar em diversas ocasiões, como no livro do profeta Isaías, ou no livro do profeta Amós, você vai ver o seguinte, ele dizendo o seguinte, Amós capítulo 5, olha, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas.
e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer, porque o povo naquela época fazia grandes festas de adoração a Deus e oferecia sacrifícios e doações e cantava, mas o seu coração era desobediente ao Senhor. Havia imoralidade, havia promiscuidade, havia pecado, havia injustiça, não havia obediência. E para Deus não adianta cantar música se o coração não está entregue, se o coração não está obediente. Adoração é um grito de dependência e submissão a Deus. Senhor, eu dependo de Ti, eu me submeto a Ti, eu obedeço ao Senhor. É o Senhor que manda, não sou eu, é a Tua vontade, não é a minha. E a adoração é esse grito de dependência, Senhor, é tudo Teu, eu pertenço ao Senhor, é a Tua vontade. Honrar a Deus era uma questão diária e prática para eles. A adoração era, como a gente diz muitas vezes, é um estilo de vida, é um modo pelo qual eles viveram. Viviam uma vida de obediência, uma vida de adoração. E por fim, a adoração dá testemunho de Cristo. Se você prestar atenção aqui, qual foi a consequência da manifestação do poder de Deus? Caiu uma pedra na cabeça do carcereiro, caiu um raio na cabeça de quem açoitou Paulo e Silas, porque às vezes tem uns louvores que falam, olha, não vou nem citar exemplo, mas você deve saber, mas não te ajudaram? Você vai ver quando vier a tua vitória, vão se arrepender. E às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a consequência da manifestação do poder de Deus na vida deles ali, através da adoração, qual que foi? A salvação do carcereiro e de toda a sua casa, da sua família e dos servos que moravam lá. Você está entendendo que a adoração genuína de um coração que é obediente a Cristo, que coloca Cristo no centro, que não negocia os seus valores, que não negocia as suas crenças, mas que é baseado na palavra e que adora a Deus a despeito da circunstância, ela manifesta a glória de Deus na pessoa de Cristo. Cristo é manifesto, Jesus é manifesto, Jesus é anunciado e vidas são transformadas através da adoração que é manifesta na tua vida. O final da história não foi uma vingança sobrenatural, o final da história foi uma família que foi salva pelo testemunho de 2 homens que escolheram adorar a Deus com toda a sua vida, em meio às dores ou em meio às alegrias. Um dos hinos mais desafiadores, eu acho muito bonito, mas mais desafiadores de cantar, eu acho que nós já falamos dele aqui. Sou feliz, né, em Jesus, diz, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti. Então eu vou suplicar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. É fácil cantar, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti porque as bênçãos estão aí, mas Senhor, eu quero estar mais perto, eu quero Te adorar. Minha dependência está no Senhor, mesmo que seja a dor que me una a Ti. O autor desse hino, compôs esse hino no momento em que ele fazia um trajeto de barco, por onde algum tempo antes havia naufragado um outro barco, com sua esposa e filho, ou sua esposa e filhos. Ele perde sua família num naufrágio naquela região, e ele passando de barco, ele diz, Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, é a Tua vontade, é o Teu querer, ainda que seja em meio à dor, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero Te adorar, eu quero a Tua vontade, não a minha. Escolha fazer da tua vida uma vida de adoração, e ela começa pela obediência. Não é quão afinado você canta, até porque a gente tem dons diferentes, é quão afinado o teu coração está com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Comece pela obediência, escolha adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz. E a tua postura de adoração e a tua vida de adoração vai manifestar a glória de Deus na tua casa, no teu trabalho, em meio à tua família, em meio às circunstâncias em que você está. E a presença de Deus vai mudar o que precisa ser mudado, vai quebrar as correntes que precisam ser quebradas, vai abrir as portas que precisam ser abertas. Porque a centralidade é de Cristo, porque quem é anunciado é Cristo, quem é honrado é Cristo, e a vontade feita é a vontade de Cristo.